Para começar, tá? Antes de passar a palavra para o Júlio, que ele vai trazer o único impasse que ainda existe entre Bruno Henrique, né, o staff do Bruno Henrique, e o Flamengo. Tem um impasse ainda. Um impasse. Mas já tá quase tudo acertado. Pro torcedor rubro-negro que estava tão desesperado, me perguntando o tempo todo, o Bruno Henrique vai mesmo pro Palmeiras? Só faltava o Bruno Henrique pro Palmeiras. A primeira notícia é positiva. Está praticamente acertado. Bruno Henrique quer aceitar a proposta do Flamengo. É ele quem decide no final. Claro, o empresário pode falar alguma coisa, pode interferir, pode influenciar, mas ele decide. É o jogador. E o Bruno Henrique já aceitou a proposta do Flamengo. Inclusive falou com o seu empresário, que é o Denis Ricardo, que ele vai ficar, que ele quer ficar. A gente trouxe aqui que o Denis Ricardo, desde o começo, ele queria 3 anos de contrato. Bruno Henrique vai fazer 33 anos em dezembro. Ou seja, ficaria no Flamengo até 36 anos. O Flamengo negou. Não, vamos negociar, porque o Flamengo tinha oferecido 1 ano a mais de contrato. Negociaram, ficaram no meio termo. 2 anos de contrato, com salário de cerca de 2 milhões de reais, e o Bruno Henrique topou. Não, mesmo que o Palmeiras me ofereça um pouco a mais, eu tô no Flamengo, eu amo o Flamengo, é um baita contrato pra mim. O Flamengo me ajudou quando eu tive lesionado agora, me deu toda a estrutura, continuou me pagando em dia. O Bruno Henrique ficou 1 ano machucado, mais de 1 ano. E o Flamengo honrou tudo com o Bruno Henrique, isso também conta muito. O Bruno Henrique já teria aceito essa negociação com o Flamengo, já estaria, inclusive, avisado ao Palmeiras, o Julinho vai falar sobre isso, já estaria avisado ao Palmeiras, o Palmeiras sabe que ele deve ter perdido a briga pelo Bruno Henrique. Por quê? Porque o Bruno Henrique priorizou o Flamengo. Ele deixou claro que ele iria priorizar o Flamengo. Então, hoje, para você, torcedor rubro-negro, saber, é quase certo que o Bruno Henrique assine uma renovação contratual com o Flamengo. O Flamengo já fez a proposta, o Bruno Henrique já aceitou a proposta. Agora, tem um entrave ainda, que o Denis Ricardo, que é o empresário do Bruno Henrique, está negociando com o Flamengo. E é aí que entra a nossa notícia exclusiva. É aí que a gente tem mais uma informação em primeira mão, que provavelmente, né, vai ser copiada aí por outros veículos. Ninguém vai dar crédito para a Rubro News do Juninho, ninguém vai dar crédito para o Júlio Miguel Neto, ninguém vai dar crédito para o Pilhado, mas que se dane. A gente está aqui por vocês, para trazer notícias para vocês, e vocês viram o quanto de notícia em primeira mão a gente trouxe sobre o Tite, o quanto de notícia que foi copiada por outros veículos de comunicação, que a gente deu em primeira mão aqui sobre o Tite. E, Julinho, dá para dizer hoje, para mim dá, que o Bruno Henrique já é 90% certo que ele renove com o Flamengo. O torcedor que estava tão apreensivo, e que, cara, eu vou te falar, torcedor me perguntando na rua, torcedor me perguntando nas redes sociais, o torcedor estava desesperado com a possibilidade de perder o Bruno Henrique para o Palmeiras. E hoje, o torcedor pode respirar bem mais aliviado, que é quase impossível o Bruno Henrique sair do Flamengo. 90% acertado, e Bruno Henrique vai continuar no clube. Agora, Julinho, o Flamengo, uma disputa aí dessa queda de braço, o Flamengo ganhou, que é o tempo de contrato. São 2 anos de contrato, com um salário de cerca de 2 milhões de reais, não vão ser 3. Porém, podem se tornar 3 de acordo com a negociação que o Denis Ricardo está fazendo agora com o Flamengo, né, Júlio? É isso, Thiago, tudo bem? Bom dia, galera do canal Pilhado, bom dia da Rubro News TV, muito obrigado aí pela confiança no nosso trabalho, né? A gente está aqui sempre trazendo muitas informações. Pois bem, Thiago, a gente vem trazendo na íntegra, né, tudo que vem acontecendo, não só a situação do Tite, né? Aliás, mais uma, né? A diretoria do Flamengo, antes de falar do Bruno Henrique, ela, assim como eu falei aqui na sua live e na live da Rubro News, cogitou fazer a apresentação do Tite na Gávea, porque o tamanho, né, a proporção do Tite não iria comportar tantas pessoas no ninho. E, de fato,
foi confirmado, não foi na Gávea, mas o Flamengo vai credenciar. O Flamengo vai escolher os veículos que estarão terça-feira, dia 17, no Ninho do Urubu, no CT Jorge Elal. Só serão 50 vagas. Isso foi formalizado, vai ser mantido a apresentação no Ninho do Urubu por causa do treinamento, né? Então seria complicado você treinar no Ninho para ir para a Gávea e se apresentar. Um horário à noite foi descartado, então teve que ser no Ninho do Urubu. Mas, repito, pela primeira vez, o Flamengo vai credenciar e minimizar, vai escolher a imprensa que vai estar fazendo pergunta pro Tite. O Flamengo realmente é maravilhoso, né? 50 vagas, 47 é da Globo. É por aí. É brincadeira, né, cara? É brincadeira. Mas, enfim, sobre a situação do Bruno Henrique, vamos voltar lá pro Bruno Henrique. A gente vem trazendo todas as situações. Na verdade, Thiago, o empresário ele conseguiu também ganhar um pouquinho da queda de braço. Ambas as partes abriram mão de alguma coisa. O Flamengo queria um ano. Júlio, só pra te avisar, eu acho que a coletiva foi remarcada, tá? Dia 17, né? Mandaram hoje uma mensagem. Ela foi remarcada, eu acho que pra segunda-feira. Vamos ver aqui agora. Dá uma olhada aí no grupo da assessoria de imprensa. Agora. Mas é no Ninho, né? Ela foi remarcada, eu acho que pra segunda-feira. Exatamente, 9h58. Ó, nova data de apresentação técnico Tite. Segunda-feira, 2h30, mas é no CT, né? Depois do treino. É isso aí. Aqui, ó. Fala Prensa. Tá aqui, ó. Realmente, mandou agora o Vinícius Castro, né, que é o assessor de imprensa do Flamengo. Então, enfim, segunda-feira, 2h30 da tarde, mas será no CT. Mas terá que ter credenciamento da mesma forma. Eu não vou mesmo, não vou nem me dar o luxo de pedir credenciamento que não vão deixar eu entrar. Mas, enfim, vamos falar sobre o Bruno Henrique. Cara, sobre o Bruno Henrique é o seguinte, a gente vem trazendo passo a passo muitas informações, tem muitos profissionais também que estão na íntegra aí, né, dessa notícia. Sobre o Bruno, ele recebe 1.3 e lá no @JúlioMiguelNeto no Twitter eu vim dizendo que a reunião de terça foi favorável. Bruno Spindel, Marcos Braz e Denis Ricardo se reuniram, jantaram e as partes saíram bem esperançosas. O Marcos, nessa reunião, nesse jantar, exigiu, embora a proposta possa ser feita direto para o jogador, o contrato do Flamengo está se encerrando, que fosse apresentada uma proposta oficial. No dia seguinte, o Denis Ricardo veio à imprensa, o staff do Bruno Henrique, e ficamos sabendo da proposta oficial do Palmeiras. A gente conseguiu informações, a proposta era R$2 milhões, 2 anos mais um, que são mantendo, né, a coerência. Caso o Palmeiras e Bruno Henrique continuassem e quisessem manter a parceria, seria renovado um ano automaticamente e seriam 2 milhões de salário. Porém, o Palmeiras iria fazer a compra do atleta. Isso foi a grande questão que realmente balançou o status do jogador. E deixou claro que quer ficar no Flamengo, que quer se manter no Flamengo. E o Flamengo, da reunião que teve na terça-feira, ele sinalizou um aumento de até R$500 mil do que ele já ganha. Então essa informação, pode ver aí, ninguém deu essa informação e o pessoal realmente não dá crédito, mas eu já não ligo mais para isso. O salário giraria em torno de R$1,8 milhões. Já faria o Bruno Henrique ter o maior salário do clube de regatas do Flamengo. Então, ele aumentaria de 1.3 para 1.8. O Bruno é muito grato ao Flamengo pela recuperação. A gente fala muito do Bruno Henrique, Thiago, mas o Flamengo também recuperou o atleta. A gente pode criticar muito o Flamengo por muita coisa, mas há um mérito que tem que ser dividido. O Flamengo trabalhou bem no Bruno Henrique. Não fez mais sua obrigação, mas trabalhou bem. O Bruno Henrique quer ficar no Flamengo, está muito ansioso por ser comandado pelo Tite. O Flamengo tem um projeto vitorioso para 2024. Isso foi falado no jantar para o Denis Ricardo, que o Bruno Henrique faz parte do projeto, que hoje é um grande jogador, mas o Flamengo não vai fazer loucura. O que vai fazer loucura? Pagar a luva diluída, pagar um salário acima de 2 milhões, e o Flamengo já abriu mão de uma característica do clube, que é o quê? Renovar por 2 anos com um jogador acima de 32 anos, que é a característica e a idade do Bruno Henrique. Ele completa 33 no final do ano. Então o Flamengo está muito próximo. Ontem teve mais uma reunião, deixa claro isso, ontem tivemos mais uma reunião. O Flamengo quis entender de fato essa situação do Palmeiras, essa proposta do Palmeiras, que eu até brinquei, né? Proposta indecente. Mas escutou do Denis que o Bruno quer ficar, o Flamengo quer ficar com o Bruno, as partes avançaram demais, está muito próximo de um anúncio oficial, só que tem uma situação. O Denis Ricardo bate o pé que quer 3 anos, o Flamengo quer 2 anos. Só que aí é que tá... Ou seja, calma aí, então o Denis Ricardo ainda tá forçando a barra para serem 3 anos. Ele ainda quer 3 anos, ele já está sendo convencido que será 2 anos, porque ele tem isso com o Palmeiras.
Só que é o seguinte, o Flamengo, o Denis Ricardo, o Bruno Henrique, estão próximos de alinhar bônus, metas. Caso essa situação aconteça, o contrato ele é renovado automaticamente mais um ano. Ou seja, ele vai ter 2 contratos com o Flamengo. Terão metas, bonificações, títulos se ele for conquistados, e aí ele consegue renovar mais um ano pelo mesmo vínculo que ele tem, ou teria, ou terá, no caso, com o clube. Supor, 2 anos de contrato, 1,8 milhões de reais, ele está cumprindo o seu contrato. Se ele bater as metas com gols, títulos, as bonificações que são inseridas em contrato, automaticamente o seu vínculo se renova por mais um ano. Então, teoricamente... Deve ter no contrato alguma coisa assim, ó, ele vai ter um contrato por 2 anos, mas se nesses 2 anos ele ganhar um Brasileiro e uma Libertadores, renova automaticamente o seu contrato por mais um ano. É isso, perfeito. É claro que a gente não tem a clareza do que é, se são 20 gols na temporada, 30 assistências, 55 gols de sovaco, a gente não sabe, né? Mas, logicamente, que vai ter as metas inseridas, que são essas bonificações que vai fazer com que o Bruno Henrique possa ter o seu contrato renovado por mais uma temporada. A início, são 2 anos, 1,8 milhões de reais, que é o que o Flamengo não abre muito para a imprensa, e a gente consegue trabalhar, e o Flamengo tem a ciência, a gente tem a ciência que o Flamengo vai evoluir o salário do Bruno Henrique, que vai se tornar o maior salário do elenco. Essa é a informação que eu tenho. Outras pessoas têm outras informações, respeito, mas aqui a informação é nossa. Então é 1,8 milhões de reais, 2 anos de contrato, e as bonificações que serão inseridas no contrato é que ainda afasta do anúncio oficial. As partes estão muito esperançosas. O Flamengo avançou muito na renovação com o Bruno Henrique, que tem grandes chances de, já na próxima semana, Thiago, resolver essa questão e ser anunciada a renovação do atleta.